Olá, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Matheus, eu sou o professor que vai palestrar para vocês sobre hiperpigmentações, como otimizar os resultados dos tratamentos para as manchas, seja na clínica como também no home care. Vou falar sobre alguns pontos chaves relacionados com esse tema para a melhora de obtenção aí de resultado. Mas antes de entrar no conteúdo, antes de entrar na palestra propriamente dita, eu gostaria aqui de agradecer imensamente pelo convite, agradecer ao Congresso e em especial ao Dr. Micael. O Dr. Micael, ele, para quem não conhece, nós temos um relacionamento já de alguns bons anos, um relacionamento profissional muito bom, de muito respeito e admiração profissional e também como pessoa, tá? Dr. Micael, falo com orgulho, isso foi um dia meu aluno, e hoje ele é um colega profissional de excelência, tanto na prática clínica, como também na docência. Tá? É muito gratificante ver o sucesso do Dr. Micael e participar de um evento que foi idealizado inicialmente ano passado e agora está na segunda edição, idealizado por ele. Então, é ainda mais gratificante poder contribuir de alguma forma num projeto de um ex-aluno e de um colega profissional exemplar. É uma honra estar aqui palestrando para vocês. Gosto muito de falar, gosto muito de passar conteúdo, falar sobre saúde estética. O tema hiperpigmentação é um dos meus preferidos, então é muito gostoso e prazeroso estar aqui com vocês falando sobre esse tema. E é ainda melhor estar aqui com vocês sabendo dessa causa nobre que esse congresso tem como cunho principal, além de promover e divulgar conhecimento de qualidade para vocês, todo o valor arrecadado será convertido para ajudar famílias necessitadas. Então, isso engrandece ainda mais esse evento e torna ainda mais gratificante o fato de eu estar aqui com vocês. Então, termina essa introdução novamente agradecendo ao Dr. Micael e bora lá falar um pouquinho sobre hiperpigmentações, né? E como nós vamos otimizar os resultados dos tratamentos, seja em consultório ou em home care, tá? Qual a ideia dessa palestra? A ideia dessa palestra um curso de hiperpigmentação, nós poderíamos ficar uma semana, né? Fazer um master em hiperpigmentação, podemos ficar uma semana. Mas a ideia de uma palestra que eu tenho um tempo mais reduzido é apresentar pontos chaves, pontos que vão fazer vocês mudarem a perspectiva, mudarem no sentido de aprimorar a perspectiva de vocês sobre a questão do tratamento de manchas, ou seja, melhorar o raciocínio clínico de vocês, dar um gatilho para que vocês melhorem o raciocínio clínico aplicado ao tratamento de manchas. E aí eu faço esse contraponto clínica home care. Diferentes tratamentos, algumas peculiaridades, como proceder com consultório home care. Então, a ideia da palestra é essa. Então, eu espero que seja engrandecedor para vocês, né, no sentido de contribuir para o conhecimento de vocês. E bora lá. Tá? Para quem não me conhece, eu sou biomédico de formação, sou especialista em biomedicina estética, e além de ser especialista em biomedicina estética, eu também sou mestre e doutor em bioquímica, tá? A minha prática clínica é com ênfase em procedimentos faciais, aí nós temos aí peelings químicos, o uso de formulações tópicas e orais associadas aos tratamentos, microagulhamento, intradermoterapia, toxina botulínica, e focando predominantemente em tratamentos faciais, tá? Essa é a minha prática clínica hoje principal. E dentro da parte da docência, aí também tive a honra de participar de alguns artigos científicos internacionais de relevância. E aí, nessa parte acadêmica e de pesquisa, a minha experiência é muito voltada para a parte de bioquímica, muito voltada para a parte mais específica dentro da bioquímica
uma área de atuação mais pontual, que é a parte de radicais livres e defesas antioxidantes. Então, a minha área de atuação dentro da bioquímica, quando eu fiz pesquisa, foram radicais livres e defesas antioxidantes. Não era voltado especificamente para a pele, para tratamentos estéticos, mas hoje nós temos muita informação que nós podemos extrapolar, fazendo, obviamente, algumas pontuações para tratamentos cutâneos. Inclusive, o que nós vamos falar hoje aqui sobre a questão de tratamento de hiperpigmentação, seja de produtos de uso tópico, como também produtos de uso via oral, ou até mesmo ativos que você vai utilizar num drug delivery, de microagulhamento. E aí nós temos muito essa questão da utilização dos antioxidantes, né? Antioxidantes hoje dentro da estética. Então eu consigo extrapolar um pouquinho, graças a Deus, também dessa questão da docência de pesquisa para a minha prática clínica e consigo casar isso muito bem, graças a Deus. Estamos sempre em busca de mais conhecimento, né? Sempre em busca de mais conhecimento, sempre em busca do melhor aqui também para fornecer aqui para vocês, seja aqui numa palestra, seja num curso, né? Sou professor, para quem não me conhece, sou professor em diferentes pós-graduações, já dei aula, e além disso também tenho os meus próprios cursos, sou professor de cursos de capacitação intensiva, né, no sentido de voltados para procedimentos específicos, como, por exemplo, cursos de peelings químicos, dermo e nutricosméticos, cursos com esse cunho, e agora a gente está se adaptando aí também nessa questão online. Mas, voltando aqui, então, um dos meus focos, tanto na parte de docência, como também na parte clínica, na prática clínica, é a questão também do tratamento de manchas. Então, eu vou fazer um apanhado aqui geral para vocês sobre esse tema. E aí, buscando alguns pontos chaves, e sempre quando eu falar assim, ó, anota aí e marca. Esse ponto é chave, vai mudar um pouco a visão de vocês, e eu quero que vocês anotem aí. Peguem uma caneta, um lápis, papel, que vai ter bastante informação. Então, bora lá, pessoal. Antes de nós falarmos de procedimento propriamente dito ou de ativos específicos, nós vamos falar agora um pouquinho sobre alguns pontos chaves da melanogênese, né? Pontos relacionados com a síntese de melanina que nós temos que entender para saber onde e como nós vamos intervir no momento de tratar uma mancha, seja no consultório ou no home care. Então, antes de mais nada, né, o básico do básico, a síntese de melanina ela acontece numa célula específica, que é o melanócito. Esse melanócito é uma célula que fica lá na junção dermoepidérmica, junto na camada basal da epiderme, mais especificamente. E é uma célula que tem um corpo basal e tem dendritos, pelos quais ocorre a distribuição dos grânulos de melanina, que são sintetizados dentro dessa célula. Então, você tem aí uma célula que é produtora de melanina, que é o melanócito, e você tem células que vão receber essa melanina após a transferência, que são os queratinócitos. Os queratinócitos são as células mais, são as células predominantes, obviamente, da nossa epiderme, um epitélio estratificado aí, esses grãos de melanina, eles são depositados nos queratinócitos. É importante entender que esses queratinócitos, eles sofrem um turnover celular epidérmico. É uma informação básica, mas é importante, porque assim como eles sofrem um turnover celular epidérmico de dentro para fora, uma vez que o meu melanócito vai distribuir grânulos de melanina para os meus queratinócitos lá na camada basal da epiderme, no extrato espinhoso, e esse queratinócito vai sofrer essa evolução de dentro para fora, parcialidade desse grânulo de melanina aí a gente vai ter sendo externalizado na superfície e também se depositando, e isso nós vamos ver numa imagem de microscopia para ficar mais evidente. Mas lembrando que o foco principal de depósito de melanina e de marcação de melanina, isso também fica evidente na sequência, sempre vai ficar próximo da camada basal, que é onde se encontram os melanócitos,
e também no estrato espinhoso, onde tem a maior concentração de depósito de melanina sintetizado aí, distribuído, depósito de melanina distribuído para os queratinócitos, onde eles vão se depositar lá superficialmente, acima do núcleo, né, da célula, do queratinócito do estrato espinhoso, e isso tem um motivo, porque a melanina ela tem uma função protetora, e é muito importante que isso seja feito nessa camada, e que fique mais concentrado nessa camada, acima da camada basal, que é a camada germinativa, porque o próprio nome diz, ela é uma camada germinativa, ela que gera toda a nossa epiderme constantemente. Esse turnover celular epidérmico, ele ocorre com um tempo aproximado entre 21 a 28 dias. Um queratinócito leva para chegar lá do estrato espinhoso até o estrato córneo, tá? Então, eu tenho uma célula produtora de melanina, eu tenho uma célula que vai receber o meu grano de melanina, e eu tenho que entender isso quando eu pensar em clareamento. Eu tenho que entender porque eu vou intervir de diferentes formas. Eu tenho que intervir tanto no meu melanócito, como também eu tenho que pensar em eliminar aquele depósito que já está em excesso num distúrbio de síntese de melanina, numa mancha, num grupo de queratinócitos no determinado paciente. Então, aqui uma informação para vocês terem uma noção, né? Uma unidade melanocítica, ela é um melanócito associado a aproximadamente 30 a 40 queratinócitos. Trouxe duas imagens de microscopia eletrônica, onde a gente consegue ver aqui, mais à direita, os melanócitos marcados, bonitinhos, né? Aqui com seus dendritos. E aqui os grânulos de melanina depositados aqui nos queratinócitos e também entre os queratinócitos nos dendritos que eles estão ali sofrendo um processo de evolução. E aí o que acontece? Além de saber desse ponto-chave básico, né, que eu tenho uma célula produtora de melanina e que eu tenho uma célula receptora onde eu vou ter depósito de melanina já pronta, produzida, eu tenho que entender que dentro do melanócito isso não acontece. A síntese de melanina ela não acontece de forma descoordenada, ela acontece de forma coordenada. Como que acontece? Acontece dentro de uma estrutura que nós chamamos de melanossoma. Aqui tem o desenho desse melanossoma, tá? O desenho desse melanossoma, e esse melanossoma ele sofre uma evolução, desde o estágio 1 até o estágio 4. Quando eu chego no estágio 4, é o estágio próximo da transferência do melanócito pro queratinócito. O que muda? As mudanças mais simples e básicas que nós temos que entender é que no início nós temos muito substrato, enzimas chaves no processo e quase nada de produto. O que é o nosso produto? Seria dentro desse melanossoma? Seria a melanina. Eu quero sintetizar melanina dentro do melanossoma. Então, eu vou ter muito substrato no início e praticamente nada de produto. Substrato, tirosina, né? Produto final, melanina. Olha a evolução nítida na marcação do que acontece nesse processo do 1 até o 4. Fica nítido que começa a ficar evidente a produção aumentada de melanina, né? No melanossoma do estágio 1 até o estágio 4. É o que nós podemos ver nessa imagem aqui, onde cada vez a marcação ela fica mais escura, até chegar no 4 aqui, que é o passo próximo da transferência. Então, aqui no estágio 4, eu tenho, diferentemente do que eu citei no estágio 1, aqui sim, eu tenho muito produto, né, que é o foco principal, que é a melanina. O que é importante entender? Tá? Muito se fala em síntese de melanina e muitas pessoas pensam apenas em enzimas, né? Enzimas responsáveis pela síntese de melanina. As enzimas são muito importantes, mas além disso, nós também temos algumas proteínas envolvidas no processo de estruturação do melanossoma, que é onde ocorre a síntese de melanina, né? E essas proteínas que fazem parte dessa estruturação e dentro do processo de evolução desse melanossoma também são importantes. Por quê? Porque a estruturação do melanossoma é importante para que a síntese ocorra de forma correta. E uma vez que você tem uma estruturação acontecendo de forma incorreta, a síntese também diminui. Então, nós temos dois exemplos aqui de proteínas que são envolvidas nesse processo de evolução aí do melanossoma e da estruturação, que é a PMEL17 e a Melan-A. Tem muito mais proteínas além dessas duas, né? Tem muitas enzimas, muitas proteínas de estruturação envolvidas. Nós já sabemos que são mais de 600 proteínas descritas envolvidas no processo
de síntese de melanina, contando estruturação, reações enzimáticas internas. Então, o processo ele é bem complexo. Eu estou citando algumas aqui, alguns pontos chaves, por quê? Porque eles vão ser alvos de tratamento lá na frente, quando a gente pensar em tratamento, quando a gente pensar em ativo, quando a gente pensar em inibição de síntese de melanina. Então, por isso que eu estou chamando a atenção, e aqui, esse primeiro momento, eu tenho a PMEL17 e a Melanar. Outra informação, né, que eu já citei previamente, é a questão do envolvimento de enzimas nesse processo de síntese de melanina, e aqui fica representado, né, eu tentei colocar aqui um esquema com duas imagens de artigos distintos, mostrando aqui o melanossoma, novamente a mesma imagem, ele sofrendo evolução, né, e aqui, nessa segunda imagem, eu tenho a representação esquemática do que está acontecendo dentro desse melanossoma. A síntese de melanina propriamente dita, então, que eu citei a tirosina como o substrato, né, e formando aí a melanina como produto final, eumelanina e feomelanina. Eumelanina é um pigmento mais escuro, mais predominante, e a feomelanina um pigmento um pouco mais claro, bem menos predominante. E aqui nós temos algumas enzimas chaves já representadas nesse esquema, né? A tirosinase, que é a enzima-chave no processo inicial de conversão aí, da síntese de melanina, e a TRP1 e a TRP2. Aqui a TRP2 está representada como DCT, que é uma outra abreviação, e que são enzimas que participam mais especificamente aqui do processo de síntese de eumelanina, que é o pigmento mais escuro e mais frequente, em passos distintos, na sequência do que a tirosinase participa. Então, aqui mais um exemplo de alvos que vão ser alvos de interesse no tratamento de manchas lá na frente, que são enzimas importantes envolvidas no processo, né? Tirosinase, TRP1, TRP2. A TRP2 também chamada de DCT, como abreviação aí, caso vocês vejam na literatura, vocês já sabem do que se trata. Bom, falei aqui que nós temos uma célula produtora de melanina, que é o melanócito. Essa síntese de melanina acontece dentro do melanossoma, ok, perfeito. Nós temos proteínas estruturais desse melanossoma que são importantes nessa evolução, do estágio 1 até o 4. Citei PMEL17 e Melanar. Nós temos enzimas importantes que vão fazer a síntese de melanina, que vão gerar a síntese de melanina dentro do melanossoma. E aí eu citei tirosinase, TRP1 e TRP2. E aí, além disso, também já citei lá no início que nós temos uma célula que vai receber esse grano de melanina sintetizado pelo melanócito, que é o queratinócito. E essa recepção, essa transferência, ela acontece de alguma forma. Então, além de ter um ponto-chave na questão da síntese de melanina no melanócito, além de ter um ponto-chave de pensar que eu tenho melanina depositada em excesso quando eu tenho um distúrbio de síntese de melanina em um grupo de queratinócitos, eu tenho que pensar que ocorre essa transferência. E existe um mecanismo de transferência de melanina do melanócito para o queratinócito, que é isso que está aqui descrito nesse slide. Mais precisamente num esquema aqui inicial, onde nós temos aqui, olha só, o melanossoma, né, sofrendo esse processo de evolução e sendo transferido para um queratinócito. Nós sabemos que temos 3 mecanismos possíveis hoje, que são citados, que seriam responsáveis por essa transferência. A fagocitose por queratinócitos, né, fagocitose dos melanossomas, que é o mais descrito, fusão entre membranas e também a citofagocitose parcial dos dendritos dos melanócitos, tá? Mas, de qualquer forma, indiferente dos 3 mecanismos aí que nós temos envolvidos, nós temos proteínas que fazem parte dessa transferência, né? Que vão fazer essa transferência do melanossoma do melanócito para o queratinócito. E aí nós temos 2 principais proteínas que nós já temos como descritas, envolvidas no processo, e que também são alvos de alguns ativos que nós vamos citar lá na frente, que é a RAB27A e a MIO5A. Então, eu dei exemplos de proteínas estruturais do melanossoma, eu dei exemplos de enzimas, que são alvos de tratamento, e também dei exemplos de proteínas que fazem parte da transferência do grânulo de melanina do melanócito para o queratinócito.
Agora, passando para um outro ponto importante, que a gente tem que falar aqui, que é um ponto-chave, é a questão do fototipo alto, né? E quando a gente fala de tratamento de hiperpigmentação, o fototipo alto, né? Ele sempre é um tema polêmico. Por que ele é um tema polêmico? Porque nós sabemos que um fototipo alto, ele apresenta um maior risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. É importante entender isso? Sim, é importante entender isso, porque tem procedimentos que necessitam de uma resposta inflamatória, ou seja, você vai gerar uma lesão controlada, mas que vai gerar um processo inflamatório, e que a partir disso vai gerar a resposta que você deseja. Então, procedimentos dessa natureza, eu tenho que ter um cuidado maior quando eu for realizar em pacientes com fototipo alto, porque eu vou querer continuar gerando um processo inflamatório, mas eu preciso que ele seja extremamente controlado, porque senão eu posso ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, efeito rebote. Por quê? Porque esse melanócito, ele naturalmente é mais sensível, ele naturalmente produz mais melanina do que um melanócito de um fototipo baixo. E eu gosto de mostrar essa imagem aqui de um artigo de um corte histológico. Nós temos aqui a epiderme, aqui nós temos a derme, então nós temos aqui a transição, a junção dermo-epidérmica, né? E aqui nós temos três representações de tipos de fototipos, de características de pacientes com características distintas quanto à questão de tonalidade de pele, coloração da pele. Nós temos aqui um paciente com fototipo baixo, nós temos aqui um paciente com pele asiática e nós temos aqui um paciente característico de fototipo alto, 5 e 6. Tá? Então, olha a diferença que eu tenho aqui nessa marcação escura, é a que representa o grânulo de melanina. Olha a diferença do fototipo baixo para o fototipo alto, mais alto, que seria o 4 e o 5 e o 6, desculpa. Dá para ver bem nítida essa diferença. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Mais dois pontos. Que, de fato, a gente tem um depósito, olha aqui, ó, um depósito não, né? Um acúmulo de melanina junto com o queratina aqui na superfície, que dá para ver que está levemente escurecido aqui também nas outras, no processo de hiperqueratinização, lá no processo de queratinização, na verdade, superficial lá, onde a gente vai ter eliminação de queratina, a gente também tem associação de melanina nessa superfície. Isso é importante entender, porque aqui o que eu tenho representado não são manchas, né? Aqui o que eu tenho são cortes histológicos de condições cutâneas normais desses pacientes. Então, eu não estou apresentando uma mancha aqui. Aqui é uma apresentação do que normalmente a gente vê. O que acontece? Que as pessoas confundem um pouquinho com estratégia de clareamento efetivo. Quando você tem uma mancha, de fato, uma mancha senil, um melasma, é importante entender que eu tenho que remover o pigmento, que não está só aqui na minha superfície, como está representado aqui nesse fototipo baixo, a gente até consegue ver nos outros aqui também. A gente tem que intervir com remoção de pigmento que está depositado lá em camada espinhosa, extrato espinhoso, né? Em camada granulosa. Nós vamos ter que intervir lá na minha camada basal da epiderme a nível de inibição de síntese de melanina. Então, por que eu estou citando isso aqui? Porque é importante a gente entender que eu não posso iludir meu paciente que se eu remover simplesmente renovar essa camada mais superficial, que eu vou gerar um clareamento efetivo quando o paciente tem manchas características. O que pode acontecer é o seguinte, o paciente tem uma heterogeneidade de coloração na pele, não necessariamente uma mancha senil definida, ou efélides, que são as sardas, ou um melasma, ou uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Mas você vê que ele tem uma tonalidade de cor de pele que não é homogênea na face como um todo. Aí, quando você faz alguns tratamentos que vão remover essa hiperqueratinização que tem melanina associada, isso sim gera uma homogeneização de tom de pele. Mas não trata a mancha lá, o distúrbio de síntese de melanina, uma mancha se o paciente realmente tiver ela. Então, não dá para confundir as duas coisas. E o que vai fazer com que aumente a luminosidade da pele, porque tira um pouquinho dessa melanina associada à queratina que a gente tem na superfície sendo eliminada. E um outro ponto muito importante que eu quero que vocês tenham em mente aqui é o seguinte. O fototipo, eu dei dois extremos aqui, né? Um fototipo baixo, né? E um fototipo 5 e 6, um fototipo bem mais alto. E no intermediário, nós teríamos aqui a pele asiática.
O que eu quero que vocês entendam? Que a pele asiática, e é uma sacada que eu quero que vocês tomem nota aí, que a pele asiática, quando a gente fala de estímulo em melanócito, tem que ter muito cuidado, porque ela responde mais próximo do que responde um paciente de fototipo mais alto. Então, quando a gente pensar em enquadrar em fototipo, cuidado com a pele asiática. Normalmente, nós vamos enquadrar ela como fototipo 4. E dentro de uma padronização de fototipos, o que é o habitual que se tem, em termos de escolha de protocolos, seja de peeling químico, equipamentos, o que a gente considera? Normalmente 1 a 3, um fototipo baixo, de forma grosseira, obviamente, tem que fazer uma avaliação mais precisa, sempre com a escala de Fitzpatrick de cada caso. E de 4 a 6, fototipo alto. Então, quando eu falo que o paciente de pele asiática normalmente se enquadra no fototipo 4, significa que ele tem um melanócito mais responsivo, significa que ele tem um risco maior de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, por isso que tem que tomar um cuidado maior com esse paciente de pele asiática, tá? Normalmente ele vai ficar nesse fototipo 4, transição de 3 para 4, e aqui fica representado que sim, ele tem uma marcação de melanina aqui mais evidente na camada basal da epiderme e início aqui do meu extrato espinhoso, tá ok? Seguindo aqui, eu gosto de chamar a atenção dessa informação aqui. Por quê? Porque eu chamei a atenção que com fototipo alto tem um risco maior de hiperpigmentação, né, pós-procedimento. Aí as pessoas pensam assim, poxa, o professor está botando medo, eu tenho que ter muito cuidado, agora eu não vou fazer nenhum tratamento. Não, não é isso. Eu estou dizendo que esse paciente apresenta um maior risco, mas eu não estou dizendo que nós não podemos fazer nada. E é por isso que eu trago esse slide aqui logo na sequência, que é para mostrar que nós podemos, inclusive, um procedimento que alguns acreditam, muitos pensam, né, a partir do fato de não ter, de fato, conhecimento, ou ainda não terem estudado sobre, acreditam que um peeling químico, por exemplo, não poderia ser feito em fototipo alto. Eu digo peelings químicos que vão gerar um perfil descamativo, peelings químicos que que não são muito superficiais, peelings químicos superficiais que vão até a junção dermoepidérmica. E aqui eu trago 2 exemplos de 2 pacientes distintos, um paciente com acne e hiperpigmentação pós-inflamatória no contorno da mandíbula, na região malar lateral, e aqui na transição com o pescoço, e um paciente com melasma. E esses pacientes foram tratados com peeling químico. O primeiro paciente foi uma associação aqui de salicílico e glicólico, numa técnica específica, e o segundo paciente foi um tratamento com apenas ácido glicólico. E aí vai uma informação importante, sacada para vocês. Tem uma diferença entre o salicílico e o glicólico, tá? O salicílico, ele é um beta-hidroxiácido. Ele não tem a dependência de pH como os alfa-hidroxiácidos. E aqui nós temos o principal exemplo de um alfa-hidroxiácido, que é o glicólico. O que muda isso num protocolo de peeling químico? Muda a questão de necessidade de neutralização ou não com uma solução alcalina, por exemplo, uma solução bicarbonatada. Então, quando eu trabalhar com glicólico, é um alfa-hidroxiácido. Normalmente eu vou trabalhar com ele num pH 2,5, 2,8, 3, 2,5, normalmente eu costumo trabalhar, e dos protocolos que a gente costuma indicar. Eu vou neutralizar com solução bicarbonatada. O salicílico, eu não tenho que solicitar esse pH baixo, que ele não tem nem essa dependência, tá? Então, no momento de finalizar o protocolo, eu posso remover e finalizar com água. E um outro ponto, a gente não vai entrar em execução de técnica aqui, porque a gente não tem tempo para fazer isso tudo, né? Porque são são diferentes procedimentos, mas uma outra informação importante é que quando eu neutralizo com solução bicarbonatada, depois eu removo uma gase úmida em água. Por quê? Porque reação ácido-base no tecido, pensa, eu estou com um meio ácido, eu passei um ácido glicólico 2,5 na pele do meu paciente, pH 2,5, né? O que acontece? Está ácido. Eu vou utilizar uma solução alcalina, um pH básico, para neutralizar. Essa reação ácido-base, lá de química geral teórica, ela gera precipitação de sal. E aí o que você vai fazer? Você vai remover com uma gase úmida, úmida com água, pode ser
para eliminar essa precipitação de produto, que às vezes pode ficar evidente, outras vezes pode não ficar evidente, mas de qualquer forma sempre fazemos. Mas está aqui a prova. Eu tenho um tratamento de peeling químico em fototipo alto, tá? Que é um tema polêmico? É um tema polêmico e tem muita informação sendo divulgada de forma errada. O que eu sempre digo? Eu vejo muitos profissionais que não trabalham com determinados procedimentos, ou não têm uma experiência em determinados procedimentos, ou não têm conhecimento nem de estudar sobre, e aí o que acaba? A falta de conhecimento gera insegurança. As pessoas preferem dizer que não pode fazer determinadas coisas, determinados procedimentos, para evitar o risco, né? Se eu não sei fazer, realmente não se faz, né? Agora, não significa que não possa ser feito. Está aqui a prova, por exemplo, do peeling químico de ácido glicólico, salicílico, em fototipo alto. Pode, com cuidado, pode ser feito sim. Então, muito cuidado com essa questão de medo, né? Medo é uma palavra pesada, eu não gosto de colocar medo nos meus alunos. O medo, ele impede o crescimento. Eu prefiro trabalhar com cautela. A cautela me mantém dentro dos meus próprios limites, e mantém em crescimento dentro dos meus próprios limites e dentro dos limites profissionais também. Então, cuidado um pouco com esse medo que tentam instaurar, né, e bater muito em cima em alguns momentos. Medo é ruim, a gente tem que ter cautela. Tá? Então, tendo cautela, escolhendo o ácido correto para a disfunção correta, executando a técnica de forma correta e o paciente tendo cuidado no pós-procedimento, temos aí a prova de que pode ser feito o uso do ácido salicílico e o ácido glicólico, por exemplo, em pacientes com fototipo alto, dentro da ideia da estratégia do peeling químico. Nós temos aí o ácido mandélico, nós temos aí o uso do ácido retinóico, eu até trago um ácido retinóico também, muita gente diz que não pode ser utilizado em fototipo alto. E essa contraindicação formal, na verdade, ela não existe. Inclusive, trago um artigo também mostrando um resultado de melasma em paciente com fototipo alto que foi tratado com ácido retinóico. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e entender, de fato, como as coisas funcionam. Tá? Então, tá aí a prova. Posso tratar paciente de fototipo alto desde que eu tenha cuidado. Então, falando um pouquinho sobre as principais hiperpigmentações que nós vamos tratar. Nós temos aqui as efêmides, as manchas senis, o melasma, hiperpigmentações pós-inflamatórias. Essas hiperpigmentações pós-inflamatórias, elas podem ser em decorrência de um processo acneico, inflamado que ocorreu naquele paciente em algum momento, depois ocorreu um depósito de melanina, manchou. Hiperpigmentação pós-inflamatória em decorrência de procedimento, né? O paciente fez uma depilação a laser, manchou. O paciente fez um peeling químico, manchou. Nós temos olheiras. Nós temos as olheiras, aí as olheiras têm uma característica um pouco peculiar, né? Porque as olheiras, elas têm tanto um depósito de melanina presente, como também os produtos finais lá do depósito de hemosiderina, bilirrubina e biliverdina, que daí conferem uma outra característica de pigmento, né? A gente também tem hiperpigmentação nas regiões de dobra e nas áreas íntimas, e aí é importante entender que parte dessa formação aqui, dessa mancha, nas regiões de dobra, cotovelo, joelho, nas áreas íntimas, virilha. O que normalmente nós temos acontecendo nessas regiões? Normalmente nós temos atrito. Esse atrito constante que acontece, ele aumenta a via de sinalização de processo inflamatório basal subclínico, ou seja, você não tem sinal de inflamação, mas a via de sinalização está levemente ativada e constantemente, você caminha constantemente. Eu estou aqui, por exemplo, falando para vocês aqui sobre hiperpigmentações, e eu estou constantemente apoiando na minha mesa, porque eu sou uma pessoa meio inquieta, não consigo ficar parado, quieto, então eu preciso me movimentar e eu estou constantemente apoiando meu cotovelo na mesa, isso gera atrito. E esse atrito constante, todo dia, né? Não tem como você não caminhar, não tem como você não mexer os braços, por exemplo, se tratando da questão das axilas. Então, isso constantemente gerando um estímulo do depósito de pigmento. É óbvio que eu posso ter outras formações de hiperpigmentações nessas regiões, por exemplo, na virilha, na axila, quando eu tenho algum quadro de foliculite, um quadro de acne pontual nessas regiões, menos comum, mais a questão da foliculite, que é mais frequente, e aí acaba gerando um processo inflamatório e tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória pontual mais intensa dentro de uma área que já está um pouco mais manchada.
tá? Então, isso também pode acontecer. Ou o paciente fez uma depilação e foi se expor ao sol de forma incorreta, sem respeitar o intervalo que deveria ter respeitado. Então, isso tudo é importante a gente entender, porque isso vai nos guiar no momento da escolha do tratamento, dos ativos, de como a mancha se comporta. Eu posso ir com intensidade, não posso, tem que controlar. As efélides, para quem não lembra, né, são as sardas. As efélides, elas são manchas que não são difíceis de você clarear, mas elas são difíceis de você manter o resultado. Porque o paciente, para ter essas efélides, precisa ter uma herança genética, né? Direto e indireto precisa ter. Aí o que acontece? O melanócito, ele possui aquela memória por ser uma mancha de característica de um cunho genético muito forte. E um fator ambiental externo que favorece o aparecimento das efélides e faz com que ela fique mais escura, e às vezes fique um pouco mais clara, é a questão da fotoexposição ao ser aumentada e às vezes diminuída. E aí você percebe isso em regiões que têm essa sazonalidade mais marcante, né? Região sul, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, é assim, tem um inverno e tem um verão bem definido. E aí a gente vê que as pessoas que têm a sarda, que têm as efélides, ficam no verão com elas bem mais evidentes, e no inverno elas tendem a diminuir um pouquinho. Isso está relacionado com a fotoexposição. As efélides são muito sensíveis à fotoexposição. Então, esse é um problema na ideia de manter o resultado. Você consegue clarear com estratégias em consultório, em estratégias home care, mas você tem que ser muito incisivo no cuidado do pós-procedimento, na utilização de algumas estratégias de home care específico que você vai utilizar para efélides, pensando em aumentar a resistência da pele à fotoexposição para conseguir manter o tratamento. Assim como é o melasma, né? O melasma daí é ainda mais complexo e ainda mais teimoso, e de todas as hiperpigmentações que nós temos aqui, com certeza a mais ou uma das mais difíceis de a gente conseguir tratar, né? Melasma realmente é um quadro bem complexo. Alguns vão dizer que olheira também é um quadro bem complexo, eu concordo, porque olheira a gente pode ter outras situações associadas, além de questão pigmentar, né? Aí nós temos aí a questão de possível associação de formação de bolsa, aí nós temos aí uma questão de depressão de curvatura, né? Então anatômica, onde vai dar um sombreamento. Então, tem outras situações associadas que sim tornam o tratamento em alguns pacientes, tratamento de olheira, muito complexo. Mas, em termos de depósito de pigmento de melanina apenas, o melasma, de fato, é muito difícil de tratar de forma efetiva, sendo feito de qualquer forma. Então, é uma mancha, todas essas manchas aqui requerem um cuidado, requerem uma escolha de protocolo ideal, de complemento de tratamento home care ideal? Sim, todas. Mas o melasma é o maior pepino para a gente tratar, porque ele é muito teimoso, ele é muito resistente, tem vários estímulos, não é só fotoexposição. Sim, nós temos uma questão associada à questão genética, sim, nós temos uma questão de hormônios envolvidos, né? Uma questão hormonal muito forte, tanto é a prova disso que o melasma ele pode surgir, ou o paciente que já tem aumentar um processo gestacional, onde eu tenho alterações marcantes de alguns picos hormonais. Então, ela, de fato, é uma mancha mais complexa para se tratar. Dentre as estratégias de tratamento para clareamento, nós temos diferentes possibilidades. Eu cito aqui as principais, né? Nós temos os peelings químicos, eu estou falando agora de forma genérica, né, gente? De forma genérica. Nós temos os peelings químicos, nós temos o microagulhamento associado ao drug delivery, nós temos a intradermoterapia, laser terapia, luz intensa pulsada, e também a complementação com ativos tópicos e orais para utilização aí no home care, tá? Isso é importante entender, por quê? Porque indiferente a escolha que você faça, eu sempre gosto de salientar que a gente vai utilizar formulações no skincare de uso tópico e oral nos pacientes. Nem todos precisam fazer um uso de ativos via oral para a ideia de melhorar o meu protocolo de clareamento, mas algumas manchas, por exemplo, efélides, que eu acabei de citar, melasma, são manchas que eu costumo indicar e eu costumo associar aí a questão do nutricosmético, dos ativos de uso via oral. Agora, na questão de uso tópico, em todas as manchas eu faço uma complementação home care.
Aí nós temos uma ideia de protocolo, um desenho de protocolo em busca da prática clínica efetiva, que consiste no quê? Consultório mais home care. Então, você vai fazer um preparo de pele que vai ser personalizado, conforme o procedimento que você vai fazer, você tem necessidades distintas. Aí esse preparo home care pode iniciar em consultório, esse preparo de pele pode começar em consultório, ir para o home care e aí para o paciente voltar para fazer o tratamento de fato. E aí eu já posso, utilizando, além da formulação que vai preparar a pele, estimular aquele tecido para receber o procedimento, eu já posso associar um clareador aí nesse momento. O uso de formulação via oral já pode ser feito desde o preparo, desde o pré-tratamento até o pós, continuar durante pós, né? E aí, de fato, sempre a gente tem depois da primeira, segunda, terceira sessão que você faz dos procedimentos de escolha, diferente qual for que você escolher, sempre recomendo associar aí formulações tópicas personalizadas, que seria o home care de potencialização e manutenção, e aí associando ao via oral também. Então, nós vamos ter como que é o desenho, de fato? Você é um pré-tratamento consultório mais home care, você tem consultório ou procedimento propriamente dito, você vai, quando tiver necessidade, recuperar essa pele no pós-procedimento imediato, naqueles procedimentos que tem essa necessidade, por exemplo, peeling químico, microagulhamento, um laser de CO2 fracionado, e aí depois de recuperar essa pele, você foca na potencialização do resultado com formulações que vão ter uma propriedade que se chama de inibição de síntese de melanina. Essa é uma sacada importante, tá? Dentro do consultório, quando você fala de peeling químico, você fala de laser terapia que vai gerar clareamento, muitas das vezes a gente vai ter o cunho de eliminar o depósito de pigmento que já está ali, né, de forma alterada. Você quer acelerar o turnover celular epidérmico, você quer eliminar aquele depósito de síntese de melanina, aquele depósito de grânulo de melanina que está em excesso. E no home care, o foco principal não é esse. O foco principal não é eliminar o que já está depositado de forma alterada. Você quer também, mas o foco principal não vai ser acelerando o turnover celular epidérmico, você vai fazer isso no home care. No home care, você vai focar na inibição de síntese de melanina, seja de forma direta ou indireta. Aqui, então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre outros pontos chaves. Ficou claro aí a questão de síntese de melanina, melanócito, célula produtora, síntese de melanina ocorrendo dentro do melanossoma, proteínas estruturais, enzimas, proteínas que são responsáveis pela transferência do grânulo de melanina do melanócito para o queratinócito, Foi falado sobre as diferentes hiperpigmentações citadas, falamos sobre diferentes procedimentos que podem ser utilizados para tratamento de manchas. Agora eu vou falar sobre falamos sobre fototipos altos, né? Algumas pontualidades, do qual é o maior risco, aquele ponto-chave da pele asiática, sendo responsiva muito próximo do que seria mais próximo do que seria um fototipo mais alto do que um fototipo baixo. Agora eu vou falar sobre alguns pontos-chave do melasma. O que é importante no cuidado do tratamento do melasma? É importantíssimo entender que nós temos que cuidar imensamente com o processo inflamatório gerado nesse paciente, porque o efeito desse processo inflamatório, quando o processo inflamatório você perde o controle do processo inflamatório, o efeito rebote é muito alto. E quando que pode ocorrer essa perda de controle do processo inflamatório? E aí, falando mais especificamente de alguns procedimentos, como, por exemplo, o laser de CO2 fracionado, falando sobre o peeling químico, falando sobre microagulhamento. Por que nesses casos eu teria que cuidar um pouco mais na questão de entender até onde eu posso chegar e pensando na ideia do processo inflamatório em si? Porque nós temos um tecido que ele tem camadas organizadas e que nós temos um interesse em tratar uma determinada camada. Por exemplo, o melasma, eu tenho um depósito de pigmento predominantemente epidérmico. Diferentemente de das outras manchas, eu também posso ter uma porção dérmica no melasma. Só que a porção dérmica do melasma, ela sempre tende a ser menor do que a porção epidérmica em termos de percentual. Então, a predominância do pigmento está em epiderme. Por que eu estou falando isso?
porque o foco principal do tratamento sempre vai ser em epiderme para ver um resultado aí, né, mais imediato, tudo mais. A questão é a seguinte, eu não posso negligenciar o pigmento dérmico, ok? Só que eu também não posso chegar ou querer chegar nesse pigmento dérmico de qualquer forma. Por quê? Porque quando eu faço essa transição da junção dermo-epidérmica, né, quando eu saio da epiderme e invado o derme, o que, que acontece? É nesse momento que eu tenho um pico maior de processo inflamatório. Quanto mais eu invadir a minha derme, maior vai ser o processo inflamatório gerado. O que, que muda significativamente da epiderme para a derme, pensando por que, que acontece esse aumento, esse pico de processo inflamatório? Na epiderme eu não tenho microcirculação, não tenho circulação sanguínea, né? Na derme eu tenho as minhas alças de microcirculação, inclusive na derme papilar. Então, o que, que acontece? Quando a gente danifica esse tecido, eu tenho uma via de sinalização de processo inflamatório muito mais evidente e marcante, e também tem a questão de eu ter mais células de defesa, né, do meu tecido cutâneo aí nessa camada dérmica. Então, o processo inflamatório, ele dá um pico quando a gente invade o tecido dérmico. Quanto mais você invadir, maior vai ser esse processo inflamatório, né? Então, muito cuidado. Quando a gente pensar em peeling químico, a sacada desse slide. Peeling químico, nós vamos trabalhar apenas com peelings químicos que vão até junção dermoepidérmica. Nós não vamos trabalhar com peelings químicos que vão invadir derme com propriedade. Por exemplo, um peeling químico médio é um ácido tricloracético em alta concentração, 35%, por exemplo, nós não fazemos com um padrão ouro de tratamento do melasma. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com um ponto importante, porque o ácido tricloracético ele é muito dependente de concentração e a gente consegue mudar o perfil dele de resposta baixando a concentração. Então, se eu trabalhar com ele a 10, a 15, a 20%, ele passa a ser peeling químico superficial. E se eu trabalhar com ele a 35, eu tenho ele como peeling químico médio. Então, nós temos uma diferença. O ácido tricloracético ele não é um só em todos os momentos. Então, isso também tem que ser aplicado lá no raciocínio clínico. Quando eu falo que não dá para utilizar um ácido tricloracético num paciente com melasma, é considerando a questão de que eu estou pensando um tricloracético a nível médio. Porque em termos de literatura eu até tenho respaldo para trabalhar com ele em 10, 15, 20%. Ele não vai ser minha primeira opção de escolha. Tem outros protocolos melhores para tratamento de melasma dentro dos peelings químicos, mas ele não seria algo a ser totalmente descartado. Essa é a questão. E não é totalmente contraindicado. Paciente fototipo baixo que tem melasma, eu poderia utilizar um ácido tricloracético de 10, 15, no máximo 20%, isolado ou associado a algum outro ácido? Até poderia. Né? Agora, paciente com fototipo alto, eu não gosto de trabalhar com ácido tricloracético, até mesmo em concentrações mais baixas, porque eventualmente o frost ele acontece, o ácido tricloracético ele é um ácido precipitador de proteína, então ele gera o frost é um processo que está relacionado e descrito com processo de hiperpigmentação, ter uma associação aí com o desenvolvimento de hiperpigmentação pós-procedimento, eu não quero isso nesse paciente. Então, muito cuidado quando a gente for falar de diferentes ácidos, diferentes concentrações. Um ácido ele não tem sempre a mesma resposta em qualquer condição. Então, nós temos fatores que determinam essa resposta. Nós temos concentração, veículo, pH em alguns casos, número de camadas em outros. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Mas peeling químico médio, a sacada aqui, o que vocês têm que entender aqui é que peeling químico médio não se faz em melasma, ok? É isso que está sendo representado aqui nesse slide, tá? Temos outras abordagens para chegar um pouco mais de propriedade para tratar esse pigmento dérmico. Aí nós temos tanto o microagulhamento na ideia do drug delivery, utilizando ele a 0,5, mas de forma um pouco mais intensa, no pigmento mais profundo aí, a questão da utilização da intradermoterapia. Aqui eu trago um slide mostrando para vocês a importância da utilização de tratamento combinado. Foi aquilo que eu representei para vocês anteriormente. Consultório mais home care, tá? Nesses 4 exemplos, nesses 4 tratamentos, nós temos aqui peeling químico, formulações tópicas, tanto de uso noturno como diurno, mais o uso de alguns nutricosméticos. E eu tenho resultados bem interessantes em todos os exemplos. Então, isso mostra que a combinação
de tratamento em consultório com peeling químico e a combinação com ativos antioxidantes de uso oral e mais uma terapia atópica, é muito interessante para o tratamento do melasma. Cuidado, ó, aqui eu chamo atenção, porque nesse trabalho foi usado ácido tricloracético, tá? Então, cuidado, concentrações elevadas não é padrão ouro, não é contraindicado, né? Porque ele passa a ser médio, e mesmo em concentrações mais baixas, de 10, 15, 20%, ele não é um padrão ouro, tem que ter muito cuidado. Fototipo baixo até vai, mas fototipo alto eu evitaria mesmo em concentrações mais baixas, porque ele não deixa de ser um ácido precipitador de proteína, e aí eu citei isso anteriormente na questão do Frost. Outra característica importante no melasma é a característica vascular. O melasma ele possui uma característica vascular e isso está relacionado com o depósito de pigmento de melanina, o aumento da síntese de melanina. Como que isso acontece? Por exemplo, tá? Vocês conseguem ver nessa imagem, para primeiro a gente entender a questão clínica, né, o visual, a gente consegue ver que nós temos aqui uma paciente que tem pigmento de melanina, um melasma bem visível até, né? E eu tenho um fundo levemente avermelhado nesse paciente, né? Isso seria a característica vascular do melasma. Alguns pacientes têm mais evidente, outros pacientes nem tanto. Aqui, paciente asiático, que nós mostramos lá, uma paciente com pele asiática, lá no início, no tratamento de melasma com ácido glicólico a 50%, ela tinha essa característica também, tá? O que acontece? Eu tenho uma radiação ultravioleta. Quando eu tenho minha pele exposta à radiação ultravioleta, o meu queratinócito ele vai liberar um fator ativador de plasminogênio e que vai gerar a conversão de plasminogênio em plasmina. O que isso gera no tecido? Gera aumento de inflamação, tá? Ativa lá a cascata do ácido araquidônico e aumento de VEGF. Então, o que vai acontecer? Isso gera um aumento de melanogênitos, porque nós sabemos que o processo inflamatório e o aumento de VEGF pode estar relacionado, pode não, estar relacionado com o aumento da síntese de melanina. E aí nós temos um ácido que faz a inibição de parte desse processo, que é o ácido tranexâmico. Ele vai inibir a conversão de plasminogênio em plasmina, consequentemente diminui a via de inflamação presente e o aumento de VEGF, diminuindo a síntese de melanina. Então, nós temos aí o ácido tranexâmico como uma boa alternativa no tratamento de melasma. O que eu gosto de chamar a atenção aqui é para o detalhe. O ácido tranexâmico com uso tópico, com tecido íntegro, na ideia de peeling químico para face, para melasma, isolado, ele não tem uma boa resposta. O ácido tranexâmico ele tem uma excelente resposta quando ele é utilizado no drug delivery do microagulhamento. Então, eu estou falando aí de mais uma técnica no drug delivery do microagulhamento. Ele tem uma boa resposta como intradermoterapia, né? Você vai injetar intradermicamente o ácido tranexâmico, aí você tem uma resposta. Por quê? Porque você não tem mais a resistência na superfície da pele. O ácido tranexâmico ele tem um potencial de permeação mais superficial um pouco mais limitado, né? E uma outra situação que é importante, que o ácido tranexâmico ele acaba sendo um inibidor de síntese de melanina, né? Por essa característica desse mecanismo. E quando a gente fala de consultório, a inibição de síntese de melanina dentro do peeling, ela não é o pilar, ela é um complemento. No peeling químico, eu quero acelerar turnover celular epidérmico, eu quero eliminar o pigmento de depósito o depósito de pigmento de melanina que já está ali em excesso, tá? Então, a gente tem que entender isso. Uma dica que eu dou para vocês aqui, e até está numa formulação no final ali que eu deixo de sugestão para vocês no material, que é a questão de quando você trabalhar com tranexâmico em formulações home care, não em consultório, você pode utilizar um ativo que vai ser um potencializador dessa permeação da camada mais superficial da pele, que é um enhancer, né? Um ativo que vai melhorar a resposta desse tranexâmico, vai diminuir essa limitação da barreira mais superficial para que ele chegue em camada basal da epiderme, que ele chegue próximo, gerando essa inibição do ativador de plasminogênio, inibindo a conversão de plasminogênio para plasmina, e que tem, então, toda a resposta que a gente espera. Aqui, mais um exemplo, ó, microagulhamento associado ao tranexâmico. Eu acho muito interessante a influência que eu tenho do tranexâmico na característica vascular. Olha aqui na semana 0 e na semana 12, após sessões de tranexâmico associado a uma terapia com microagulhas
então potencializando a permeação do meu ácido tranexâmico. E olha a diferença que tem aqui, é nítido, né, a marcação aqui que a gente tem com essa diminuição, tá? Então, trago novamente esse artigo, porque são dois artigos bem interessantes. Um que fala especificamente do qual é a influência dessa característica vascular, e o outro que nos mostra a resposta do microagulhamento associado numa técnica de microagulhas associada com o drug delivery do tranexâmico, no tratamento do melasma. Paciente com pele asiática, isso é bem comum em paciente com pele asiática, essa característica vascular fica mais evidente. Uma informação importante aqui é o seguinte, muitos perguntam, é melhor a intradermo, é melhor o microagulhamento no drug delivery? Alguns trabalhos avaliaram essas duas metodologias e a maioria deles mostra, são pouquinhos, tá? Mas a maioria deles mostra que o drug delivery tem uma resposta mais homogênea, tá? Do que a intradermoterapia. Isso tem um motivo pelo qual a gente pode perceber isso, porque quando a gente fala de intradermo, você está injetando mais na profundidade diretamente lá, né? No drug delivery do microagulhamento, você faz tem os orifícios do microagulhamento, e aí você vai colocando ali, ao mesmo tempo vai aplicando o tranexâmico no drug delivery. A questão é que, onde o tranexâmico está passando, ele vai agir. Então, ele não vai só agir em termos de profundidade. O intradermo até pode chegar mais profundamente, mas em questão de superficialidade, de homogeneidade na superfície, acaba não pegando. Então, por isso que às vezes a gente vê uma homogeneidade de tratamento maior no microagulhamento associado ao drug delivery do tranexâmico. Lembrando que o maior depósito de pigmento de melanina do melasma, em termos de percentual, está em epiderme, então por isso. Aqui eu trago o exemplo para vocês do paciente de fototipo alto, que tem melasma e que foi feito peeling de ácido retinóico, para provar para vocês que eu posso utilizar essa técnica em paciente com fototipo alto, inclusive paciente com melasma, e o retinóico é um dos principais frentes, né? Nós temos a associação de mandélico com retinóico no tratamento do melasma, nós temos a associação de retinóico com cisteamina, tranexâmico, niacinamida, então nós temos várias possibilidades, tem associação de retinóico no yellow pill, tem associação de retinóico no strong pill, que são técnicas, são peelings clareadores. Então o retinóico, ele de fato é um ativo que vai ser utilizado para fins de tratamento de clareamento, e de melasma também, obviamente. Por quê? Porque ele acelera o turnover celular epidérmico, ele faz com que eu tenha uma eliminação de depósito de pigmento de melanina que já estava ali depositado, e aí quando você coloca junto a isso uma inibição de síntese de melanina, seja já complementando no consultório, como também fazendo no home care, aí você tem excelentes resultados. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem que cuidar com o uso do ácido tricloroacético em paciente de fototipo alto, tá? Em concentrações mais elevadas, quando gera o frost mais marcante, a gente sabe que isso pode estar relacionado com hiperpigmentação pós-procedimento e a gente não quer que isso aconteça. Então, eu tenho, assim, algumas regras, tá? Eu não costumo trabalhar com ácido tricloroacético em 35%, 30% em fototipo alto, é contraindicado, porque ele passa a ter uma característica de peeling químico médio, executado da forma correta. E em baixa concentração, de 10%, 15%, 20%, teoricamente pode ser utilizado, mas eu acabo utilizando só em pacientes com fototipo baixo em alguns casos. Paciente de fototipo alto eu não uso, porque eu quero diminuir o máximo desse meu risco possível, tá? É sempre aquela questão que a gente tem que entender, mas é pouco, é 10%, ou é 15%, ou é 20%. Se é 20% do paciente que tem intercorrência, gente, 20% significa de cada 10, 2 vão ter, de cada 24 vão ter intercorrência. Então, isso é muito, né? Os 20% se torna muito, assim como 10 também já é muito. Então, a gente sempre quer chegar próximo do zero, tá? Uma coisa muito importante também é sempre o cuidado tanto do pré como do pós-procedimento. E aí eu dou uma dica para vocês, e está relacionado ao pré-peeling, o pós-peeling, né? Muito no pré e no pós-peeling, geralmente no pós, se utiliza essa metodologia aqui, que é a utilização de um ativo que se chama Neurolite 61G. Qual é o benefício do Neurolite 61G? O benefício do Neurolite 61G é o seguinte, ele é inibidor da própria melanocortina.
Mas o que tem a ver isso com o peeling? Tá? A própria melanocortina é um exemplo de condição natural, de exposição ao ambiente externo, que vai gerar aumento de própria melanocortina liberado num queratinócito, e essa própria melanocortina vai se converter em alfa-MSH e vai se ligar lá num receptor de membrana no melanócito e vai gerar uma cascata de reação que vai resultar em aumento de síntese de melanina. Quando que isso acontece? Fotoexposição gera isso. Agora, a gente sabe que, além disso, também, nós temos um sistema de resposta ao estresse cutâneo. Esse sistema de resposta ao estresse cutâneo, ele é ativado quando a gente faz peeling químico. Muito cuidado aqui, porque a gente não pode extrapolar para todos os peelings químicos. Esse trabalho aqui tem 2 trabalhos nessa linha, e são trabalhos voltados para o ácido tricloroacético, mas muitos autores acreditam que isso também aconteça com alguns outros peelings químicos. O que acontece? Quando você tem esse aumento dessa resposta, desse sistema de resposta ao estresse cutâneo, você tem liberação de própria melanocortina. E aí você tem uma possível ativação de melanogênese. Própria melanocortina, olha como está representado aqui no esquema, uma das possíveis conversões, além de beta-endorfina e ACTH, é em MSH. E MSH se liga nesse receptor MC1R, e vai gerar uma cascata de reação interna que vai gerar a ativação do fator de transcrição MTF e, consequentemente, vai gerar aumento da síntese de melanina. Então, pode gerar aumento de síntese de melanina. Então, tem que ter muito cuidado. E aí, quando a gente usa essa estratégia, Neurolite 61G aqui, que é inibidor de própria melanocortina, a gente está inibindo esse processo. A gente está indo contra esse risco, a gente está prevenindo ou está evitando que aconteça uma hiperpigmentação. Então, uma sacada aí para vocês utilizarem no pós-procedimento aí, o Neurolite 61G. Alguns usam no pré também, no pós, vejo mais vantagem. Pode ser utilizado em paciente, gosto de utilizar em paciente com melasma, paciente de fototipo alto, tá? Que vai fazer peeling ou que vai fazer microagulhamento, tá? No pós-procedimento, né? No pós-procedimento, laser terapia, laser de CO2, por exemplo, no pré-procedimento, não uso a ideia de, eu vou prevenir, eu vou preparar a pele no sistema, na questão de inibição de síntese de melanina. Por que eu não uso? Porque eu acredito, e alguns outros profissionais acreditam dessa forma também, especialistas em fototerapia, laser terapia, principalmente em laser de CO2 fracionado, o estímulo e o perfil de lesão que o laser de CO2 fracionado gera no tecido, ele é muito intenso. O que significa isso? Que essa utilização de um pré-tratamento de 10, 14, 20 dias com o Neurolite 61G, por exemplo, não vai ser suficiente para inibir um processo de estimular no meu melanócito, caso isso venha acontecer. Então, é mais vantajoso você utilizar no pós. Uma vez que o estímulo acontecer, você tem um efeito daquilo que está de fato acontecendo. Essa inibição prévia não se aplica tanto. No peeling químico, um pouco diferente, o mecanismo é diferente, a gente pode ter associação. Sobre a questão dos tratamentos, tá? Fazendo um resumo, voltando até ao que foi já falado até agora, falou de microagulhamento, intradermoterapia, agora eu citei laser de CO2 fracionado, mas eu não citei quando que laser de CO2 fracionado poderia ser utilizado. O que a gente tem de preconização de tratamento de manchas, tá? Nós temos o seguinte, nós temos um peeling químico, microagulhamento e intradermo como excelentes tratamentos para melasma. Nós temos luz intensa pulsada, peeling químico com uma excelente resposta em eférides, o laser de CO2 fracionado também. Laser de CO2 fracionado não faço em paciente com melasma. Paciente que tem mancha senil tem uma resposta boa para quando faz um laser de CO2 fracionado. Mancha senil poderia ser tratado, por exemplo, nas mãos, luz intensa pulsada, peeling de ácido tricloroacético pontual, peelings combinados. Não vejo vantagem de utilizar intradermoterapia nesses quadros. Intradermoterapia eu vejo uma vantagem muito grande na questão do melasma, comparando com as outras manchas. Quando se fala de áreas íntimas, a gente vai pensar em que estratégia de clareamento utilizar. Normalmente a gente fala ou do peeling químico associado a um home care, aí, né? E a gente vê alguns pacientes que respondem ao próprio tratamento de depilação em algumas dessas áreas também. E você pode associar e complementar com esse peeling químico e esse home care, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? De qualquer uma dessas abordagens de estratégia de clareamento que nós temos disponíveis, sempre eu preconizo associar um skincare, seja um ativo tópico ou um ativo de uso via oral. Uma aguinha, que é importante se hidratar.
E vamos seguir. Então, o que a gente tem de ideia no meu home care? Eu já falei para vocês que na ideia do home care, eu vou preconizar a inibição da síntese de melanina. E aí nós temos diferentes vias envolvidas. Nós temos a inibição da tirosinase, que é a enzima-chave. Nós temos a inibição da MTF, que é o fator de transcrição relacionado com síntese de melanina. Nós temos o aumento de glutationa, que é um potente antioxidante, né? Que a gente tem no nosso tecido, um potente antioxidante não enzimático, mas que também interfere na via do sistema antioxidante enzimático, porque atua em parceria com a glutationa peroxidase, que é uma enzima antioxidante muito importante. A PML17, que é uma proteína estrutural do melanossoma, assim como a melana A, né? Nós temos aqui a ideia de quelar o cobre, que, por exemplo, que o ácido cógico faz, uma vez que a tirosinase ela precisa do cobre para ter sua ação também de forma adequada. Então, quando você quela o cobre, você diminui a ação da tirosinase. Aqui nós temos a via do Stem Cell Factor, que se liga ao receptor tirosina quinase, que é o SCF-KIT. Essa é uma via que você vai ter oriunda tanto do queratinócito para o melanócito, como também do fibroblasto para o melanócito. Isso mesmo, hoje nós sabemos que nós temos um crosstalk entre o fibroblasto e o fibroblasto da derme e o melanócito na epiderme, ali na junção dermoepidérmica. E nós sabemos que uma das citocinas que é liberada e que influencia no aumento da síntese de melanina é o Stem Cell Factor, que pode ser tanto oriundo do queratinócito como também do fibroblasto. A via das endotelinas, tá? Então, nós temos aqui a via das endotelinas, um exemplo de estímulo de via das endotelinas, a fotoexposição, né? A melana A, que eu já falei que juntamente com o PML17 são dois alvos de proteínas estruturais do melanossoma. A via da plasmina, que foi o que eu citei no tranexâmico lá, né? O fator ativador do plasminogênio, sendo convertido em plasmina, gerando aumento de inflamação e aumento de VEGF, consequentemente depósito de melanina e aumento de síntese de melanina. A via da WNT, que é uma via específica também, ó, que eu já citei aqui previamente, que temos um crosstalk do meu fibroblasto com o melanócito, não somente de um para o outro, mas até associado aos queratinócitos também. E esse crosstalk, uma das vias que também influencia a via da WNT, aumentando a síntese de melanina. E a mio5A aqui, junto com a RAB27A, que eu citei lá no início também, são proteínas que participam da transferência de grânulo de melanina do melanócito para o queratinócito. Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, para ficar mais claro aqui de vias. Lembrando que isso aqui, gente, são apenas alguns pontos, algumas das vias, tá? Que a gente tem disponíveis. Tem inúmeras, são mais de 30, tá? Então, que a gente já consegue intervir com alguns ativos. Então, é importante que aqui eu citei algumas, talvez as mais importantes em termos de que a gente já tem de resultados descrito também e consolidado. Também tem vias novas aqui, tá? Aqui nós temos um exemplo de novidade, que é o Inaclear, que é um ativo que vai gerar um aumento de DKK1. O que é o DKK1? DKK1 é uma proteína. DKK1, lembra que eu falei que tem uma via da WNT aqui, ó, essa aqui, que eu citei, que é uma via que, olha aqui, temos o fibroblasto, o melanócito e 2 queratinócitos. A WNT é um marcador que vai ser liberado pelo fibroblasto, um sinalizador que vai ser liberado do fibroblasto e vai aumentar a síntese de melanina lá no meu melanócito. A DKK1, ela inibe a via da WNT. Então, quanto mais DKK1 eu tiver, mais eu vou inibir a via da WNT e, consequentemente, menos estímulo de síntese de melanina eu tenho e vou ter uma ideia de clareamento. Pra vocês terem noção, a gente tem naturalmente DKK1 e nós temos em regiões específicas que nós expressamos muito DKK1. Palmas da mão, né, das mãos e a planta dos pés. Então, que são mais claras naturalmente, a gente tem naturalmente maior expressão e tradução de DKK1, diminuindo a síntese de melanina. E nós temos um ativo que gera um aumento dessa DKK1, que é o Inaclear. O Inaclear, ele também vai intervir em outras duas vias, que é a via da melana, que é a questão da proteína estrutural lá do melanossoma, e faz com que diminua a síntese de melanina também, e a via das endotelinas. Esse é um ativo que é utilizado tanto para uso home care, como também para uso em consultório, associado a outro ativo que vai acelerar, geralmente daí num peeling, por exemplo, um retinóico associado ao Inaclear, é possível concentração usual de 1% normalmente, tá? Profissionais que usam até 3%, normalmente até 1%.
Aqui eu tenho um exemplo, né, das vias envolvidas na síntese de melanina, e novamente eu gosto de chamar a atenção aqui, ó, fibroblasto, junção dermoepidérmica, aqui meu melanócito e aqui o queratinócito. Olha só, aqui tem vários receptores de membrana, né, várias vias envolvidas, tanto na parte de ligação do queratinócito com o melanócito, como também na parte da junção dermoepidérmica do fibroblasto, associado à questão da ligação com o melanócito, associada à questão da síntese de melanina. Parece complexo isso aqui, mas isso aqui é um esquema simples, bem resumido, do que a gente tem de vias de sinalização. Tá? Então, o que eu quero mostrar aqui? Que a gente tem vários pontos chaves, mas alguns deles eu dou exemplos aqui. O MITF, que está aqui nesse ponto central, é o mesmo que está aqui, ó, núcleo do melanócito. Fator de transcrição relacionado com a síntese de melanina. Quando você ativa ele, você vai gerar o quê? Aumento da cascata melanogênica. Porque você vai aumentar a síntese de tirosinase, de TRP1, TRP2, de outras proteínas que participam desse processo de síntese de melanina. Então, o MTF é um dos pontos chaves. Nós temos várias das vias aqui, olha só. Exemplo dessas que estão vindo para a via das MAP quinases, ou até mesmo essa questão do aumento de AMP cíclico, a via PK, nós temos o quê? Nós vamos ter uma ativação do fator de transcrição relacionado com a síntese de melanina, que é o MTF. Então, esse é um ponto que é interessante nós intervirmos na ideia de um clareamento, se a gente tem uma possibilidade de inibir o MITF. E a gente tem. Nós temos o TGP2 peptídeo, que é um ativo, um peptídeo derivado de fator de crescimento, que inibe MTF. Então, está aí mais uma via para vocês, como exemplo, na ideia de clareamento, e um ativo que eu gosto tanto de usar no pré-tratamento, como também no pós-tratamento. Aqui eu tenho uma exemplificação de um uso que vai intervir na via da PML17, que é aquela uma das proteínas estruturais que vão ser alvos de tratamento, e aí o ativo que faz isso é a niacinamida. Um exemplo chave, a niacinamida tem várias funções, tá? Ela tem ação reguladora, propriedades anti-inflamatórias. A niacinamida ela tem função clareadora por intervir nessa via, tem várias funções distintas. Aqui eu vou focar na ideia do clareamento, e um ponto-chave é que normalmente para gerar clareamento ela está ou em 4% ou em 5%, porque você vai ver na literatura que tem 1, 2, 3, mas normalmente clareamento é de 4% a 5% o uso dela. E tem um outro ponto-chave que é a questão de que a niacinamida pode gerar um flush, que é aquele vermelhidão no paciente, quando o paciente usa o produto. Isso não é interessante. Mas tem um tipo, uma forma de niacinamida, uma patenteado, que gera menos flush, que é bem menos frequente, que é a niacinamida PC. É só colocar o PC no final. Então, quando você mandar manipular a niacinamida, coloca lá niacinamida PC, que deve ter uma garantia maior de que não vai ocorrer aquele flush, aquele vermelhidão com o uso do produto. Tá ok? Continuando aqui, eu tenho alguns novos aspectos sobre a melanogênese, e aqui se tratando mais a questão desse crosstalk que eu estava falando para vocês, do melanócito, tanto com o queratinócito como com o fibroblasto, né? Mas é mais importante essa questão, a gente sempre soube da comunicação com queratinócito e melanócito, sempre foi muito claro isso nesses últimos tempos. A questão é que agora a gente tem uma descrição maior da importância do fibroblasto no melanócito. Isso cada vez vem mais sendo descrito, tá? E, inclusive aqui tem exemplos, ó, de marcadores aqui, de sinalizadores que vão intervir lá e que vão estimular o meu melanócito, né? Nós temos aqui diferentes exemplos, não somente o fibroblasto, olha só a complexidade que eu já tenho aqui. Nós temos aqui as células endoteliais, né? Liberando endotelina, nós temos o queratinócito, nós temos aqui, olha, o sebócito liberando alguns marcadores. Então, tem várias vias novas que a gente tem aí já relacionadas com a questão da síntese de melanina, e é importante que a gente saiba isso. Nesse ponto aqui, eu chamo a atenção para dois ativos, que eu fiz a VI e o ProShield. Por quê? Porque eu estou chamando a atenção aqui, eu quero que foquem aqui na questão da luz visível, principalmente a luz visível de comprimento de onda azul, tá? Porque ela pode estimular tanto lá meu fibroblasto, como ela também pode estimular meu melanócito. Pensando no meu melanócito, eu estou dizendo estimular e gerar aumento de síntese de melanina. Isso já foi comprovado. Nós temos um ativo, isso acontece, quando a gente fala no melanócito, isso acontece através de um estímulo num receptor que se chama opsin 3,
A luz visível de comprimento de onda azul, ela tem essa propriedade, e a gente tem um ativo que inibe esse estímulo nesse opsin 3, que é o ProShield. Então tá aí uma dica de ativo que inibe a questão da luz visível. Mais uma sacada para vocês. E aí também tem a questão do FIS-AVI. O FIS-AVI, ele não inibe uma ligação ao estímulo naquele receptor de membrana. Na verdade, o FIS-AVI, ele vai inibir o que esse estímulo gera. Ele vai ter uma ação antioxidante, então ele inibe a ação de radicais livres, então é um mecanismo biológico um pouco distinto. E além disso também tem o óxido de ferro, né? O óxido de ferro é o que fornece normalmente a cobertura associada à coloração de fotoprotetores. Ele é uma barreira física que protege contra a luz visível. E aqui está só exemplificada a questão dessa importância. Tenho aqui exemplos de formulações para vocês, tá? Então eu deixo aqui formulações de uso diurno e noturno para clareamento de melasma, tá? Tem luminescência, que é uma forma de vitamina C, alfa-arbutin, inibidor de tirosinase, niacinamida PC, inibidor da PMO17, ácido tranexâmico, inibidor da conversão de ativador de plasminogênio em plasmina, ácido cógico, inibidor... o ácido cógico, ele quela cobre, então ele vai inibir tirosinase. Inaclir aumenta DKK1, inibe a via da melaná e a via das endotelinas. O C9HR eu não citei aqui. O C9HR, ele é o hexilresorcinol. O hexilresorcinol, a resposta dele é aumentar, uma das respostas dele é aumentar a glutationa. Isso vai gerar aumento de glutationa, e a glutationa é um potente antioxidante não enzimático e que interfere na via das enzimas antioxidantes também, tá? Então, por isso que ele tem uma boa resposta também em fins de clareamento. E uma sacada aqui que eu deixo para vocês é o uso do transcutol. O uso do transcutol com a ideia de melhorar a resposta do meu tranexame. Formulação noturna e uma dica de formulação diurna. Novo aqui uma vitamina C. Ah, professor, não tem luminescência disponível, posso usar outra? Pode usar Nanovit C, tá? É possível também. Pode utilizar até 10%, tá? Tanto Nanovit C como luminescência. Belides, 2%, inibidor da via endotelial, TGP2, inibidor da MTF, Regufade e resveratrol, né? Além da questão da ação antioxidante, já se sabe que ele inibe a questão da transferência, né? Lembra aquele processo que eu falei da transferência das proteínas envolvidas, a mio5A, né? O Regufade faz essa inibição. O ProShield e o FIS-AVI aqui com a ideia de proteger contra o estímulo da luz visível, principalmente aquela relacionada com a luz visível do comprimento de onda azul, tá? O que é importante entender? Passei aqui formulação para melasma, ok, perfeito. O que é importante entender aqui é o seguinte, que por melhor que seja o protocolo, eu fiz um pré-tratamento, fiz sessões de peeling químico associadas a um microagulhamento ou associadas a um intradermo, intercalado no intervalo, usei uma formulação top durante a noite, uma top durante o dia. Se o paciente não usar o fotoprotetor tópico, gente, o resultado vai ficar extremamente comprometido, 50% ou mais. Então, sempre salientem a importância do uso do fotoprotetor tópico. Aqui outras possibilidades de formulações que eu deixo para vocês aí, né? Temos formulações para olheiras com característica melânica, né? Com depósito de hemosiderina. Luminescência, já falei para vocês, vitamina C. O ácido tioglicólico é um ácido que vai ter uma função clareadora e bem importante na ideia de intervir na questão do depósito de hemosiderina, né? O ácido tranexâmico, alfa-arbutin, já citei também, o cógico, e vitamina E, aqui com função antioxidante e também hidratante. Essa região da área dos olhos é importante isso. E aqui tem uma novidade também em termos de clareamento, tá? Uma sacada dessa formulação aqui, e tem hoje até peeling de melatonina, tá? No mercado, a melatonina de uso tópico e o prodísio. A prodísio é um substrato para síntese de melatonina no tecido, tá? Então você põe a melatonina propriamente dita e o prodísio que vai ser o substrato para essa síntese. Tá? Então, o benefício é porque a melatonina tem uma potente intervenção na ideia de ação antioxidante e por isso pode gerar aí um clareamento interessante. Tá? É uma abordagem nova, tem um apelo mercadológico legal, tá? Então fica aí a dica. Tem outros ativos aqui, como por exemplo o meianol, seria um outro que poderia ser utilizado.
E um importante detalhe aqui, uma sacada que eu dou para vocês, é que se o paciente tiver bolsa, pode acrescentar um ativo que se chama BioSkin Up Control nessas formulações, que vai ajudar nesse tratamento dessas bolsas. E aqui fica uma dica aqui de formulação para clareamento íntimo, tá? Clareamento íntimo, onde eu tenho aqui tranexâmico, que já foi citado, niacinamida PC, aqui, ó, inibidor da PMO17, TGP2 já foi citado, vitamina E já foi citado. O que tem de novo aqui? O ácido hialurônico, aqui com uma ideia de hidratação, né? Professor, tem que ser ácido hialurônico de alto peso molecular? Poderia ser um Iaxel, que é um ácido hialurônico fracionado, vetorizado em silício orgânico? Pode ser também, tem problema. Pode ser o iMagic 4D, que é o que eu tenho estímulo em diferentes camadas, profundidades? Pode ser também. A concentração pode manter a 5%. O iMagic 4D, se não me engano, é padrão utilizar normalmente 10%. E o BioEcoli aqui é um ativo que vai auxiliar no controle do microbioma nessas regiões de área íntima, né, que é importante, porque eu não posso ter alterações de pH nessas regiões, que podem favorecer a infecção, por exemplo, alterações nesse microbioma podem gerar quadros de candidíase, eu não quero isso, o BioEcoli ele faz essa estabilização, né, então ele evita que isso aconteça, é um dos ativos que a gente pode utilizar para fazer com que isso não aconteça. O detalhe de ser aplicação noturna aqui, gente, é o seguinte, é o fato de o paciente não se mexer tanto à noite como está durante o dia. Eu coloco um produto nas minhas axilas ou na minha virilha, por exemplo. Se eu saio durante o dia, eu caminho demais, né? Me mexo, o produto ele pode não ficar onde deve. Quando está dormindo, essa tendência à movimentação e perda de contato onde você deve ter do ativo com a área a ser tratada, essa perda de contato é menor, né? Então ela tende a ficar onde é para ficar, tá ok? Vitamina E aqui com ação antioxidante também tem uma resposta de auxílio no potencial hidratante também. Uma diferença que aqui eu coloquei base creme, né? Região corporal, normalmente a gente trabalha com a base creme quando se fala dessas regiões aí de área íntima. Eu não coloquei aqui, mas se me perguntarem, professor, se for clarear efélides e mancha senis ou hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Aí vocês podem utilizar essa formulação noturna aqui do melasma, vocês podem tirar o C9HR, tá? Vocês podem tirar o C9HR e o ácido tranexâmico e mantém as outras, pode aumentar a luminescência para 10%, essa é uma dica, né, para vocês. E aqui, para a gente fazer um fechamento do raciocínio, da ideia da importância do tratamento home care com a clínica, né, o que a gente faz dentro da clínica, tem o uso dos nutricosméticos. E a sacada, para vocês entenderem o que esses ativos de uso via oral promovem no tecido, o que eles vão gerar de melhor, é que eles aumentam a resistência da pele à fotoexposição. E é por isso que eles são benéficos para a ideia de clareamento, porque eles deixam a pele mais resistente ao estímulo que o sol gera. E um dos estímulos é depósito de pigmento de melanina, né? Então, se tu aumenta a resistência, diminui o depósito e gera uma ideia de clareamento. Alguns desses ativos eles podem aumentar até 20 a 30% a resistência da pele à fotoexposição. Isso é medido em alguns casos através da mensuração do potencial de formação de eritema. Demora mais tempo para gerar um eritema quando o paciente usa o fotoprotetor oral. Muito cuidado com esse termo, tá? Porque eu até nem escrevi aqui fotoprotetor oral, porque quando você usar não tem problema o termo fotoprotetor oral, mas o paciente tem que entender que o uso desses ativos de uso, aqui eu só estou citando, isso aqui não é uma formulação, eu citei, né, todos eles, eu vou falar rapidinho ainda sobre eles, mas quando você usa um fotoprotetor oral, entre aspas, não inibe o uso do fotoprotetor tópico, e o paciente muitas vezes pode achar que sim, e aí deixa de usar o tópico, e aí o protocolo vai ficar comprometido. Então, tenham cuidado nesse sentido, tá? Polipódio leucotomos, muito utilizado, potente ação antioxidante, tá? Picnogenol, catequina e epicatequina, também compostos fenólicos presentes. Oliolar, bem famoso, é o hidroxitirosol, potente antioxidante. Hidroxitirosol tem no Bioblanc, Oliveide. Glisodin mais recente, né? Tem um S a mais aí, é Glisodin. Ele interfere no aumento das enzimas, da síntese de enzimas antioxidantes, como, por exemplo, a superóxido dismutase.
A superóxido dismutase, ela faz a conversão, ela vai fazer a conversão de ânion superóxido para peróxido de hidrogênio. O ânion superóxido ele é um radical livre, o peróxido de hidrogênio é uma espécie reativa. Um radical livre ele é uma espécie reativa, mas nem toda espécie reativa necessariamente é um radical livre, que é o exemplo do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio gera dano, porque ele pode gerar peroxidação lipídica, tem outros danos que ele gera na sequência. Só que ele é menos reativo que o ânion superóxido. E se eu for pensar nisso também, eu tenho outros ativos que combatem peroxidação lipídica, como, por exemplo, a luteína. A luteína ela é um carotenoide que diminui a peroxidação lipídica. Então, ela vai num passo seguinte, né? Então, eu posso utilizar o glisodin, que vai aumentar a superóxido dismutase, aumenta a conversão de ânion superóxido para peróxido de hidrogênio, diminuindo aquele potencial hiperreativo que tem o ânion superóxido. E além disso, eu posso associar ainda a N-acetilcisteína, por exemplo, uma ideia de cascata de reação. Por quê? Porque a N-acetilcisteína ela vai gerar aumento de síntese de glutationa no tecido. E a glutationa ela vai favorecer a ação da glutationa peroxidase. E a glutationa peroxidase ela vai eliminar esses peróxidos. Né? Então, eu tenho uma cascata completa. Glisodin, ânion superóxido para peróxido, N-acetilcisteína combatendo esses peróxidos, e a luteína combatendo o dano de peroxidação lipídica, que é um dano bem marcante que a gente pode ver quando a gente tem um quadro de estresse oxidativo, onde a gente tem excesso de radical livre e diminuição de defesas antioxidantes. Vitamina C e E mais clássicos antioxidantes, mas não muito fortemente utilizados, a ideia de aumento de resistência à fotoexposição. Polipódium tem trabalhos com efeitos mais interessantes, a N-acetilcisteína, a luteína, o glisodin, o oliolá, tá? Então, fica aí um exemplo para vocês de ativos que a gente utiliza para fins de protocolo, associados a protocolo de clareamento. A luteína é um carotenoide, né? E além de melhorar a questão de diminuição de peroxidação lipídica, ela aumenta a hidratação e a elasticidade da pele. Então, eu deixo aqui como um fechamento uma dica de formulação de uso via oral, né? Oliolá, glisodin, NAC, 250, 250, 200, picnogenol e luteína, picnogenol 100, luteína a 10, uma dose ao dia, tá? Eu gosto de utilizar essa formulação associada ao tratamento de melasma e de efélides, ou então num paciente que tem mancha senil precocemente, né? Paciente que se fotoexpõe, uma melanose solar marcante, aquela mancha senil, paciente que corre todo dia na praia, no sol, né? Então tem melanoses solares mais marcantes, não só na face, mas também na região do colo, do pescoço, tá? Então, quando acontece de forma precoce, esse perfil de paciente eu também gosto de indicar essa formulação aí, acho uma boa. É uma formulação para se usar no pré-procedimento, durante e pós, né? O paciente não precisa interromper ali. Então, isso é importante, seja lá qual for o procedimento que você for escolher. Da ideia dos procedimentos, para a gente fechar, né? A gente tem como 3 principais tratamentos para a ideia do melasma, a gente tem o peeling químico, o microagulhamento intradermo. No tratamento de manchas senis, nós temos várias possibilidades, como nós temos o peeling químico, nós temos o laser de CO2, nós temos a luz intensa pulsada. Nas efélides, nós temos a luz intensa pulsada e o peeling químico com boas respostas. No clareamento íntimo, eu vejo um grande diferencial e uma boa resposta em termos de peelings químicos. Também a gente já vê a resposta na própria depilação, alguns pacientes têm um perfil de clareamento, né? E basicamente era isso. Manchas senis pontuais eu trato de uma maneira, né? Posso fazer tratamento pontual com peeling químico, ou manchas senis mais disseminadas, aí eu evito tratamento pontual. Uma sacada que eu dou para vocês também, nessa questão desses usos de ácidos em consultório, em clínica, evita utilizar peelings químicos médios em mãos, em braço, quando for de região inteira. Quando for de região inteira, não estou falando pontual, região inteira. Por quê? Porque nessas regiões a minha recuperação tecidual é muito mais lenta, porque eu tenho menos unidades pilosebáceas do que eu tenho na face, isso interfere na regeneração tecidual. Então fica essa pontuação aí para vocês. E qualquer um desses tratamentos que eu for escolher para essas diferentes manchas, a tendência é sempre associar essas formulações home care e, obviamente, eu dou sugestões aqui, mas eu personalizo conforme a
o perfil do paciente e a necessidade de cada paciente. Tá? Eu espero, e assim eu finalizo o conteúdo para vocês, deu para ter uma noção de como a gente pode otimizar, entendendo a via envolvida na síntese, a escolha de ativos, entendendo que eu posso gerar um clareamento de duas formas, né? Inibindo síntese de melanina e aumentando o turnover celular epidérmico, acelerando o turnover celular epidérmico, isso vai fazer com que eu elimine o pigmento de melanina já depositado, né? Que é uma outra via. Procedimentos distintos vão gerar respostas distintas, o PINE acelera o turnover celular epidérmico, a intradermo você vai ter a ideia do uso do tranexâmico, no drug delivery do microagulhamento, ao colocar clareadores também junto, geralmente com o tranexâmico, com excelentes respostas. Aí nós temos outros mecanismos na questão da fototerapia. Eu evito, por mais que eu tenha trabalhos, tá? Um ponto, sim, que eu vou dar uma dica para vocês. Existem alguns trabalhos mostrando o uso de luz intensa pulsada e também de laser de CO2 no melasma. Cuidado, tem muitos trabalhos que mostram também índice de intercorrência. Então, em questão de resposta, alguns pacientes respondem bem, mas muitos também geram hiperpigmentação pós-procedimento, tá? Então, cuidado com a questão do fototipo alto, sempre na ideia da cautela, né? Não fiquem com aquele medo limitante. Tenham cautela, continuem, façam dentro dos seus próprios limites o que é correto e o que deve ser feito. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês nessa abordagem de como otimizar os resultados, né? Dentro do como que a gente exerce esse raciocínio clínico na ideia de clareamento. O tempo ele não é muito longo, então a gente tem que falar mais rapidamente, mas acho que deu para ter uma ideia, uma abordagem bem interessante e como otimizar esses resultados de clareamento dentro da clínica associado ao home care. Tá? Foi um prazer estar aqui. Eu agradeço mais uma vez ao convite para participar desse congresso, especialmente ao Dr. Micael. É uma honra e sempre que precisar eu estarei disponível. E para fazer o fechamento, então, eu deixo aqui meu Instagram. Então, se querem seguir lá e acompanhar os posts que eu faço, eventualmente faço posts de conteúdo, né? Faço alguns vídeos, alguns posts com fundamentação científica. Eu sempre preconizo, sempre fundamentar a prática clínica na ciência, é importantíssimo, né? As duas coisas caminham em conjunto, né? Só a ciência, tem coisas na ciência que não se aplicam na prática clínica, que não se reproduzem na prática clínica em paciente, quando se trata de pesquisa básica, lá na ciência básica, isso tudo a gente tem que ter esse bom senso, né? Mas eu tento aí postar alguns conteúdos, tem meu grupo do Telegram também, essa semana tem postagem de conteúdos novos. Tem também meu site, professormateus.com.br, e eu deixo aqui o convite. Essa semana eu vou abrir as inscrições na segunda-feira para a minha próxima turma de curso de peelings químicos online, que é um curso voltado com a ideia de desmistificar pontos de protocolos básicos para melhora de obtenção de resultado e compreender o avançado. Então, desmistificando o básico e compreendendo o avançado. São mais de 30 protocolos, falo bastante. Vou abrir vagas para o curso de dermo e nutricosméticos também. Então, fica aí o convite para vocês virem conhecer o meu trabalho, tá ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. Fico disponível. Qualquer dúvida, me chamem no direct do Instagram, lá que eu fico à disposição para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem.